Fala pessoal, bom dia, domingão, hoje Vasco e Grêmio, né? Como eu coloquei na capa, briga na parte de cima da tabela, né? O Vasco que há 3 rodadas atrás era o lanterna, hoje o Vasco encontra-se na 10ª colocação do campeonato. Já tivemos os jogos de ontem, né? O jogo que interessava, os dois jogos que interessavam mais para o Vasco. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro permanece atrás do Vasco na tabela. Se tivesse empatado, já passaria. E a mesma coisa o Bragantino. Bragantino 1, Botafogo 2. Apesar do Botafogo, quando o Vasco completar o jogo, vai ficar 2 jogos a menos do que o Vasco. O Vasco vai para o 8º jogo e o Botafogo foi para o 6º. O Vasco pode chegar a 11 pontos e o Botafogo tem 6. Então, foi para a tranquilidade do Vasco na tabela, foi interessante essa vitória do Botafogo. Né? Agora, galera, vamos ver aqui as prováveis escalações, tá? Vou até sair aqui da tela para poder vocês verem aí, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano, Hugo Moura ou Barros, Thiago Mendes e Tietê, Nuno Moreira, Andrés e David. Renato Gaúcho, treinador. Grêmio, Everton, Pavon, Balbuena, Vieri e Caio Paulista. Caio Paulista no lugar do Marlon, né, que se machucou, se lesionou. Noriega ou Léo Pérez. Arthur, aquele Arthur mesmo, que seleção brasileira, que jogou fora do Brasil, que voltou para o Grêmio. Ou Nardoni, Enamorado ou TT, Monsalve ou William, e a Amazu e o artilheiro do Grêmio, Carlos Vinícius, que é um cara que mete gol direto. Se tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com esse jogador, Carlos Vinícius. Então, galera, assim, o Grêmio hoje, o Grêmio está em 7º lugar, né? Se eu não me engano. O Vasco em 10º. E aí tem a diferença do saldo de gols. O Vasco vencendo por uma quantidade, se eu não me engano, de 2 gols, já consegue, vai ficar muito próximo de passar o Grêmio na tabela. Galera, assim, o Vasco tem um histórico de jogar muito bem contra o Grêmio. E aí a gente pega também os últimos resultados do Vasco, né? Você pega um Fluminense muito consistente no Maracanã. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro, chegou a 16 pontos. O Vasco vem de bons jogos, vem de boas vitórias. Então é muito provavelmente lá do lado do Grêmio já não enxerga o Vasco como a carne assada que estava sendo criado no início do campeonato, onde o Vasco não venceu o Mirassol, o Vasco não venceu a Chapecoense, o Vasco não venceu o Bahia e o Vasco não venceu o Santos. Eu bato na tecla de novo. Eu acho que o Vasco não venceu de Mirassol, Santos e Chapecoense. São 3 times que vão ficar na parte de baixo da tabela. Se vão brigar pelo rebaixamento ou não, algumas rodadas mais para frente vão nos dizer. Até porque o Santos está trocando de treinador, está saindo o Vojvoda e está entrando o Cuca. E o elenco do Santos também não é tão ruim desse jeito. Muitas vezes eu poderia falar aqui que o time do Grêmio é ruim. Não vou falar, até porque eu não conheço. Né? Eu conheço alguns jogadores, Balbuena, William, próprio artilheiro Carlos Vinícius. Agora eu não. O Caio Paulista, que jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, eu acho no São Paulo. Eu não conheço realmente todos os jogadores. A gente precisa dessa vitória. Espero que. Agora chegou aquele. Eu não estou me preocupando se vai jogar bem, se vai dar espetáculo, se vai vencer. Eu acho que a gente precisa criar uma gordura, né? Porque eu sempre falo aqui nos vídeos e nas lives, o Vasco perdeu muito. Perdeu 4 rodadas do campeonato. E aí eu não sei se a gente perdeu ou
se foi benéfico, porque eu já não estava mais satisfeito com o trabalho do Diniz, como muitos amigos vascaínos aqui que estão assistindo o canal. Quem puder, galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Falta pouquinho para a gente chegar na nossa meta aí de 1.500 inscritos, e depois a gente vai a 1.600, 1.700, com a ajuda da galera. Ontem eu fiz uma live, poxa, foi bem legal, até que foi na hora do almoço, uma live meio que de surpresa. O pessoal chegou junto, bastante gente comentando, bastante dentro da quantidade de pessoas que tem inscrito no meu canal. A gente ter 15, 16, 20 pessoas assistindo uma live, eu acho que é super positivo pela quantidade de amigos e amigas que nós temos aqui inscritos no canal. Então, galera, é isso. Que o Vasco vença o jogo, né? O Vasco vencendo, a gente com certeza vai ficar ali. Nós já estamos na primeira página, vamos nos consolidar na primeira página, e depois o Vasco tem 2 confrontos teoricamente mais fáceis do que esses 4 que nós estamos enfrentando. Essa sequência de Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e o Grêmio amanhã. Teoricamente, depois do Vasco tem o Curitiba fora, que faz uma excelente campanha jogando fora de casa. Ainda está devendo um pouco jogando no Couto Pereira. E depois o Botafogo em São Januário, onde geralmente o Vasco leva vantagem, né? O Vasco consegue se impor e jogar bem contra o Botafogo dentro do seu estado, dentro de São Januário. Galera, então assim, bom domingo a todos. Eu espero que o Vasco vença. Vou deixar meu palpite aqui, 2-0 Vasco, para a gente parar de tomar gol, que o Renato consiga de uma vez por todas acertar a nossa zaga. Saldívia vem se apresentando bem, o Robert Renan vem melhorando bastante. Espero que a gente tenha ali, se jogar o Barros com Thiago Mendes e Tietê, a gente ter uma maior consistência no setor defensivo, junto com o Puma ou com o Cuiabano. Acredito que o Puma jogue, e a gente também vai ter as nossas opções no banco de reservas. E torcer muito pro Vasco amanhã tá vencendo. Quem sabe o Renato colocar o Marino, o Inestrosa, para que ele possa apresentar também o futebol dele, que ele consiga crescer e render dentro aqui do Vasco. O Renato tem esse histórico de melhorar jogadores, de extrair o melhor de cada um. Espero que ele consiga com o Inestrosa fazer a mesma coisa. Pessoal, um grande abraço, saudações vascaínas, e quem puder realmente se inscrever, quem estiver gostando aí do conteúdo, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Fui!